Nesse momento de crise, nós podemos aprender muito com a gestão das grandes empresas para poder aplicar dentro dos nossos pequenos negócios. Hoje eu vou falar sobre como é que a Azul Linhas Aéreas, tendo à sua frente o seu CEO John Rodgerson, como que ele tem feito para lidar com um cenário extremamente difícil nesse momento. Ele deu uma entrevista recente e eu peguei alguns trechos muito interessantes dessa entrevista para compartilhar com você. Então, só para você poder entender, pelo menos eu vou consultar aqui as minhas anotações, qual é o cenário da Azul Linhas Aéreas. Então, eles fecharam 75 cidades nessa crise, 130 aviões parados, e para você ter uma ideia, mais ou menos, um leasing de um avião é de 10 a 12 anos, ou seja, esses aviões parados, eles teoricamente gerariam despesas. Foi estimado cerca de 350 mil dólares a aeronave parada por mês, o que ela geraria de despesa. Primeira coisa que John falou foi o seguinte, que se ele não está operando, não faz sentido ele pagar as despesas do seu negócio. Então o que ele fez? Iniciou todo um processo, quando fala ele, obviamente ele tem uma equipe gigantesca para atuar nesse processo, iniciou um processo para estagnar todas as despesas relevantes e que poderiam ser despesas operacionais da companhia. Então imagine, por exemplo, com mais de 90% da companhia parada, não operando, ou seja, um cenário desolador para uma companhia tamanha, uma companhia com uma despesa absurda. Então o que ele fez? Ele começou a um processo de estagnação, dando a opção aos funcionários para poder tirar uma licença, né? E isso agora com o governo é uma nova alternativa que existe sobre a questão, por exemplo, de você utilizar aquilo que o governo está colocando. E até falando sobre o governo, ele falou uma coisa bem interessante, né? Que, primeira coisa, que o governo ele não tem dinheiro por muito tempo. Então, diferentemente de países como os Estados Unidos, que saiu de um longo ciclo de crescimento e também das economias europeias, o governo ele estava entrando, né? O Brasil estava entrando nesse ciclo de crescimento. Então, ou seja, a capitalização própria do governo não é igual, comparável o que é as empresas, os países europeus, bem como também os Estados Unidos. E o Brasil ele não pode se dar ao luxo de ficar parado como as economias europeias e americanas têm. Ou seja, o Brasil precisa produzir. Só que nós temos esse dilema do prisioneiro, né? Se vai produzir, se não vai produzir, se vai liberar, se não vai liberar por conta dos aspectos de saúde. Mas o que ele falou de interessante? Ele falou de interessante que o foco nesse momento é o caixa. Isso é uma coisa que nós temos falado aqui dentro dos nossos conteúdos. Caixa é o foco em momentos de crise. Ele falou assim, ó, não sabemos quanto tempo vai durar a crise. Vamos proteger o caixa para que nós temos, porque temos que ter uma empresa depois. Cara, esse negócio que ele falou é sensacional como lição de negócios em tempos de crise. Nós estamos vivendo um momento totalmente atípico. Nós não estamos vivendo uma crise dentro das empresas. Nós estamos vivendo uma crise de cenário nacional e também cenário mundial. Ou seja, algo completamente fora de uma realidade. Não é uma crise que a sua empresa está tendo, que a minha empresa está tendo, ou que algum setor está tendo. É uma crise que está afetando praticamente todos os setores. E aí uma coisa interessante que ele falou é, após a crise, nós vamos precisar ter uma empresa. Ou seja, a nossa vida vai voltar a funcionar. A nossa vida, as pessoas vão começar a voar novamente. As pessoas vão começar a ter acesso a tudo aquilo que a economia, de um modo geral, ela tem que proporcionar. Então, preservar o caixa nesse momento é fundamental, porque como você não sabe quanto tempo vai durar essa crise, o seu caixa é que vai fazer com que a sua empresa tenha um reinício nesse processo pós-crise. Então é fundamental isso que ele falou, muito inteligente a visão dele em relação a isso. Aí ele falou também sobre esse processo de caixa. Você tem que reduzir a operação ao mínimo para que a queima de caixa seja o menor possível. Isso é uma coisa que eu tenho falado muito aqui nos nossos conteúdos, sobre a importância de você entender que o fato de a sua empresa não estar faturando, não estar funcionando, ou está funcionando minimamente nesse momento, não significa que você está com o seu negócio quebrado. O que você precisa fazer? Você precisa enxugar todo o seu negócio para que a sua operação consuma o mínimo possível de caixa.
Aí você faz um processo de alongamento do seu caixa. Você faz com que o seu caixa ele dure mais tempo. Se o seu caixa era projetado para durar um mês, então você não vai gastar esse dinheiro. Você vai reduzir a sua operação ao mínimo, ou seja, utilizar tudo aquilo que você tem à sua disposição e o que você tem à disposição. Nós colocamos conteúdos dentro do nosso canal, dentro dos nossos conteúdos aqui onde você está assistindo, para você poder entender mais sobre isso. Se você tiver alguma dúvida de algum conteúdo específico, manda para mim uma informação no direct dentro do Instagram da Tactus, que eu indico qual é o conteúdo que eu já falei sobre esse assunto para te ajudar. E aí o que você precisa entender? Que ao fazer esse processo de enxugamento da sua empresa, enxugar ao máximo a sua operação, você vai conseguir alongar o seu caixa. A sua vida pessoal, a sua vida profissional, a sua empresa, o seu negócio como um todo, você reduz os seus custos. Isso vai te proporcionar uma possibilidade de você alongar o seu caixa. Quanto mais caixa você tiver no processo que você passar dessa primeira fase, dessa fase aguda da crise, ou seja, quando você voltar a funcionar, e a mesma coisa se aplica ali ao caso do seu da Azul, imagine o seguinte cenário, o governo vai lá, beleza, agora as empresas podem voltar a funcionar. Será que o mercado de companhias aéreas ele vai voltar a funcionar imediatamente? Eu tenho relatos aqui, por exemplo, de empresas ligadas à área de turismo que tinham 200 funcionários e que hoje estão com menos de 20. Tiveram que fazer? Tiveram que reduzir drasticamente. É claro que isso vai voltar com o tempo. Talvez vai demorar um tempo para chegar no patamar anterior. Sim, mas vai voltar com o tempo. Então ele está olhando ali um cenário de alongamento desse caixa porque ele não sabe quanto tempo vai durar. Isso é fundamental você ter como lição em relação ao seu negócio. Ou seja, olhar sempre o pior cenário. E sobre informação, sobre a gestão em momentos de crise. Aí ele falou uma coisa interessante, que a crise está separando os ganhadores dos perdedores. Outra coisa muito, mas muito bem falado que ele disse, que é justamente isso. Se você permitir que essa crise derrube o seu negócio, significa que você já tinha um problema de gestão antes da crise ou um problema de gestão durante a crise. Por quê? Porque o seu negócio não pode parar porque você ficou um mês parado. Você precisaria ter ali uma gestão eficaz para te proporcionar isso. Anderson, não tinha. Não tem problema nesse momento. Agora você não tem o que fazer para o passado. Mas você tem que fazer o que você pode fazer hoje. Buscar ainda crédito, lembrando que quando nós temos um processo de crise, nós temos ali uma proteção do dinheiro como um todo dentro do mercado. Então o acesso a crédito, existe uma crise de crédito de forma complementar. E aí o governo está proporcionando possibilidades de crédito nesse momento. Então vá atrás das informações, vá atrás daquilo que você pode fazer para salvar o seu negócio. Até ele falou uma coisa interessante, ó. Você precisa gritar sempre para que as pessoas te ouçam, se referindo ao governo. Sim, você precisa ir atrás, porque existem opções disponíveis, como acesso a crédito ou até mesmo dentro dos seus bancos, se você não conseguir acessar uma linha de crédito do BNDES. Mas você precisa correr atrás, você não pode deixar o seu negócio simplesmente parar e ficar estagnado, olhando o seu negócio ruir, acabar. Não pode acontecer isso. Você tem que realmente fazer as coisas acontecer. E por fim, ele falou que quanto mais informações, isso é poder, informação gera poder de decisão. E decisões acertadas é o que vai salvar a sua empresa. Consuma informação como essa, consuma pessoas que estão compartilhando informações para ajudar o seu negócio. Cuidado com as informações sensacionalistas. A gente precisa ter uma visão realista do que está acontecendo no cenário brasileiro, sob o ponto de vista sanitário, mas cuidado com essas informações que vão simplesmente nos impedir de andar. A gente vai ficar parado, sabe? Ficar em casa de quarentena não significa você ficar parado olhando o seu negócio ser destruído, ser dizimado por conta dessa crise. Dá para você fazer muita coisa em relação ao seu negócio. Opções alternativas para você vender ou também... Tanto é que as companhias aéreas estão vendendo passagem muito mais barata, mas estão vendendo. Tem muito comprador? Não tem comprador. Lei de oferta e da procura. Mas está vendendo alguma coisa. Depois vai ter o trabalho para entregar? Vai. Mas isso vai gerando um fluxo de caixa mínimo necessário para ajudar com todo esse processo de mínima operação que eles estão fazendo. E também entender que nós vivemos uma situação onde o mundo todo está parando. Ou seja,
os segmentos como todo está parando e esses segmentos eles vão voltar. E aí você precisa, para finalizar esse vídeo, pensar que você tem um processo pós-crise. A sua empresa vai continuar existindo pós-crise se você fizer a sua lição agora. Eu espero realmente que eu possa colaborar com esse conteúdo por aqui. Deixe seus comentários aqui embaixo. Saiba que se você precisar de algum conteúdo adicional, pode entrar em contato conosco. O melhor canal é dentro do nosso Instagram. Entre em contato conosco dentro do nosso Instagram, que isso vai ser fundamental para ajudar vocês. E nos encontramos no próximo conteúdo.